Luz, câmera, a ação, para falar do que já enquadrado? De manifestação. E olha só o que eu manifestei, os meus pezinhos aqui no gramado. A gente vai falar de manifestação nesse vídeo de forma diferente. Nada de técnica mirabolante, mas sim exemplos da vida que são manifestação, mas a gente não percebe. E os meus pezinhos agora, aqui nesse gramado molhado, depois de um temporal que deu ontem, é manifestação. E isso aconteceu num desejo de ontem. Ontem eu gravei aquele vídeo, né? Memento mori. Lembre-se de que a vida é efêmera, de que tu vai partir dessa vida em algum momento, então não se preocupa tanto. Memento mori, faz as coisas que tu ama. E naquele vídeo eu queria ter gravado de pés no chão. Vocês não iam ver isso, mas eu queria ficar de pé no chão para ter um pouquinho, né, desse aterramento, de descarregar um pouco as energias, deixar o pé respirar um pouquinho, que fica dentro da botinha, na jardinagem e tudo mais. E aí eu desejei, mas esqueci de tirar a botinha na hora da gravação e passei o dia todo com a botinha. E hoje, quando eu estava saindo para almoçar, a casa ao lado me chamou só para dar uma força para levantar um painel que caiu com o vento que deu aqui. Tirei a botinha da jardinagem, que estava suja, para entrar de meia dentro da casa. Quando eu fui lá, na área externa, lá na parte da sacada, eu não vi que a área estava molhada e fui de meia na área molhada. Molhou a meia, tive que tirar a meia e manifestei o meu pezinho sem meia, porque ficou tudo encharcado, para estar aqui gravando esse vídeo. Isso parece tolo, mas é a manifestação pura. Por quê? Quando a gente fala de manifestação, a gente vai entrar um pouquinho naquele lance que a física quântica explica muito. Quando tu solta, tu tem. Quando tu quer, tu afasta. Né? É um oposto, é uma coisa que acontece e muitas vezes a gente não entende o porquê. E ontem, quando eu desejei estar com os pés no chão, foi só assim, ó, cara, vou gravar com o pezinho na terra. Aí eu esqueci e isso passou. Eu desejei ter os pés no chão, literalmente, né, o pezinho no chão, na terra, e não me apeguei a esse desejo, porque era só um detalhe. Era um desejo, mas tudo bem. Então, eu queria, eu soltei, eu esqueci, e no dia seguinte, que é hoje, gravando esse vídeo de manifestação, eu manifestei os pés na terra. Só que as coisas se desenharam de uma forma que eu não imaginava. Cara, bem no meio-dia, quando eu estava saindo para almoçar, me chamaram para dar uma ajuda para levantar essa placa. Eu fui de meia, a meia molhou e eu tive que tirar a meia. Então, o que eu quero trazer aqui na mensagem do vídeo, né? Como que a gente vai inserir isso na nossa vida? Tudo que nós somos, tudo aquilo que nós vemos é manifestado pelo nosso interior. A realidade é só um reflexo do que a gente tem dentro. Eu sei que é bonitinho falar dessa forma, né? Manifestar, lei da atração, nós co-criamos a nossa realidade e tal. Por mais que seja bonitinho e tenha essa mensagem, é bem profundo também, só que bem simples. Se a gente tivesse a pureza de uma criança, a inocência de uma criança, a gente ia manifestar as coisas muito mais rápido. Voltando a esse exemplo, né, de ter os pés no chão aqui agora, eu desejei com pureza, eu só queria, e se desse certo tudo bem, não era algo que eu estava apegado. E ao mesmo tempo, por ter sido dessa forma, por soltar tão fácil assim, isso se manifestou de forma
rápida. Eu já contei aqui no canal, no vídeo da cura do meu intestino, o que aconteceu, o que eu estava sentindo internamente, que era o estresse, isso se manifestou externamente no meu corpo e eu desejei muito ficar bom. E esse desejar muito fez com que aquele efeito Zenão da física quântica acontecesse. Enquanto eu observava que eu queria ficar bom, que eu queria ficar bom, que eu queria ficar bom, eu não ficava bom. Quando eu encontrei a brecha jogando bola, e a explicação disso está lá no vídeo da cura do intestino, vai lá ver. Quando eu encontrei a brecha jogando bola, eu entendi de forma leve o que era manifestar a cura. É claro que naquele tempo eu não sabia que era assim que eu ia manifestar a cura, mas vai lá ver o vídeo que tu vai entender. E essa manifestação, esse tema aqui de hoje, é para trazer que a manifestação está presente em todo momento. Eu desejava gravar vídeos de forma mais leve e ter mais constância. O que eu fiz sem querer, mas agora estou percebendo isso ao vivo e a cores. Exatamente agora eu percebo, né? Que quando eu soltei a pressão, quando eu soltei esse lance de eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que ter constância, eu tenho que ter frequência. Quando eu soltei essa pressão, esse desejo obsessivo, eu comecei a gravar vídeos com constância, com temas que vêm do meu interior. Até agora eu não fiz roteiro nenhum. E às vezes que eu escrevi um breve roteiro, eu me perdi mais do que eu falei, o que realmente queria falar. E tudo bem organizar as coisas, mas a gente tem que ter o equilíbrio diante de tudo aquilo que a gente faz. Novamente falando, o meu perfeccionismo exagerado me deixou doente. Quando eu calibrei o meu perfeccionismo, eu comecei a fazer as coisas muito bem, só que soltando. Se ficar do jeito que eu quero, show. Se não ficar do jeito que eu quero, show também. Porque eu entrei em ação e fiz aquilo que eu desejava fazer. Quando falam sobre manifestação, dizem, resumidamente, né? Quem é que diz isso? Os livros, a literatura, as pessoas que são exemplo dessa manifestação mais palpável, mais concreta. Não esse lance da lei da atração exagerada. Mas as pessoas como Bob Proctor e o próprio Zig Ziglar têm uma frase muito interessante. Você tem que ser antes de fazer. E você tem que fazer para ser. E o que está nas entrelinhas dessa frase é: tudo sem pressão. Você tem que ser, tem que sentir como uma criança e soltar, mas também tem que fazer. Não é só ficar sentadinho. Ao mesmo tempo que você tem que fazer para ser aquilo que você deseja. Num outro vídeo aqui, nesse mesmo cenário, nesse mesmo local, no caso, né? Eu até trouxe que a gente tem que desejar sim, tem que fazer a nossa parte sim, mas tem que soltar. O como não pertence a nós. O como pertence à energia tomando forma porque a gente soltou, a gente acredita e está fazendo para que aquilo aconteça. E é claro que muitas vezes vai sair do jeito que a gente imaginava, do jeito que a gente está fazendo. Só que o movimento calibrado, junto do acreditar, ele também gera o resultado tão rápido quanto, se não até mais rápido do que aquilo que está totalmente planejado. E por que isso acontece? Porque tudo é energia. Vamos resumir aqui o lance da física quântica, né? Tudo é energia.
E a energia, ela toma forma, ela se junta para que haja manifestação aqui na nossa realidade. Tudo é energia. Se a gente for em toda a matéria, aqui nesse banco que eu estou sentado, na câmera, aqui no microfone, aqui no boné, se nós pegarmos não é microscópio, é o que? Aquilo que vai lá assim no átomo, que enxerga até o átomo. Se a gente colocar isso dali em qualquer matéria, nós vamos ver que, no fundo, tudo é energia. Tudo é esse núcleo do elétron girando, aparecendo e desaparecendo, conforme é observado. Então, trazendo novamente para o tema da manifestação, qual é a forma mais rápida de manifestação que a gente tem na nossa vida? É desejar uma coisa aleatoriamente, soltar isso, esquecer que a gente desejou e depois prestar atenção naquilo se materializando ou na gente vivendo o desejo realizado. Isso é muito interessante porque casa certinho com a mensagem aqui do canal. Presença, sempre a presença. Porque a gente não vai lembrar de tudo o tempo todo, mas sempre que a gente se traz para o momento presente, poxa, eu quero estar com os pés no chão, eu quero estar aqui gravando, está ventando, está meio gelado, eu estou aqui nesse clima, o céu está nublado. Sempre que a gente traz a presença, a observação do momento presente, a gente cria um sistema interno de observação e esse sistema faz a gente olhar para trás e entender a ligação dos pontos. Olha só como isso tudo ficou bonito. Volta um pedacinho aí que tu vai pegar bem o feeling. A presença faz com que a gente possa olhar para trás e enxergar o que a gente está manifestando. E junto da manifestação vem essa mensagem que está sendo passada nos vídeos aqui do canal. Cara, por exemplo, no vídeo de ontem, se memento mori quer dizer que a gente tem o tempo limitado aqui na Terra e que em algum momento a gente vai morrer, se memento mori significa lembre-se de que você vai morrer, por que a gente não traz a presença para entender aquilo que estamos manifestando na nossa vida? E eu trago essa mensagem sempre como uma via de mão dupla. Não é o William falando aqui e vocês escutando aí desse lado. Eu falo e escuto, me conecto com a energia de vocês e também aprendo diante da consciência que vocês estão tendo sobre a mensagem desse vídeo. E se isso tudo está acontecendo, se isso tudo está sendo manifestado, por que não estar presente, prestando atenção nos passos que estamos dando para direcionar a nossa vida de um jeito ainda melhor? E agora trazendo aqui, estamos chegando a quase 14 minutos de vídeo, trazendo aqui agora como isso vai acontecendo na nossa vida. Provavelmente, alguns presentes que tu já ganhasse na tua vida, tu desejou, tu jogou no campo, o campo de energia, o campo das infinitas possibilidades. Então o teu desejo foi como uma onda, ficou nesse campo, e pelo fato de tu ter desejado e ter soltado, é uma coisa que tu gostaria. Tu abriu um sorriso bem leve, um sorriso de criança bem inocente e pensou, cara, eu desejaria isso. E aí tu esqueceu, tu soltou, tu jogasse essa onda no campo das infinitas possibilidades. Essa energia do teu desejo se juntou do jeito que ela precisava se juntar, porque o como pertence ao universo, pertence à energia, e se materializou da forma mais leve e mais elevada na tua vida. Porque quando tu solta, o universo encontra o melhor caminho. Novamente falando, é bonitinho, não é? O universo encontra o melhor caminho, mas é assim que
que acontece? Nós vivemos num universo de infinitas possibilidades, onde tudo é energia, e quanto mais leveza tu tem, quanto mais tu solta tudo aquilo que tu deseja, quanto mais tu vive com alegria, quanto mais tu vive o momento presente, mais rápida é a tua manifestação. Então, provavelmente, alguns presentes que tu desejou na tua vida e tu ficou surpreso ou surpresa quando ganhou, foi manifestação. Agora, muitas vezes, aquilo que tu desejava de uma forma muito ardente, sentindo assim uma preocupação, desejando porque aquilo tinha que resolver alguma coisa na tua vida, se tu desejasse dessa forma, provavelmente não aconteceu e tu viu até umas outras coisas dando errado. William, por que isso aconteceu? Se eu desejei e deu errado, o que aconteceu? Por que eu não manifestei? Por que a manifestação foi ao contrário? Porque tu estava vibrando no medo. Então tu desejava, mas a onda que foi para o campo não era o desejo. O desejo era uma onda de medo disfarçada. Cara, eu estou desejando isso, mas no teu interno a preocupação, o medo tomava conta. E tudo deriva de dois sentimentos: amor, o amor incondicional, e o medo. E a gente consegue perceber se a gente está vibrando no amor ou no medo através do nosso corpo, através do nosso sentimento. Como é que tu está te sentindo agora? É medo? É preocupação? É frustração? É obsessão? Tu precisa porque tu precisa que a tua vida aconteça de tal forma? Isso é controle, isso é insegurança, isso é medo. Então as coisas na tua realidade vão continuar te mostrando que a tua vibração está certa. Se tu vibra medo e na tua realidade está tudo dando errado, isso deriva do medo. Agora, quando tu está fazendo, tu tens sim a preocupação. Tu és um ser humano que sente as coisas. Mas se tu está fazendo, se tu faz mesmo com medo, mas isso te gera um sentimento de entusiasmo. Se isso te traz aquele, caramba, eu estou suspirando, eu não sei se vai dar certo, mas eu gosto tanto de estar em movimento, eu sinto um entusiasmo tão grande, é bem provável que o universo vai encontrar N formas de materializar o teu movimento, a tua intenção na tua vida. Por isso que existe a frase: tá com medo? Vai com medo mesmo. Por mais que o medo seja um sentimento, eu não quero confundir a cabeça de ninguém, olha só. Por mais que o medo seja um sentimento, a gente tem que fazer as coisas que a gente tem medo. Eu tinha uma certa insegurança de gravar o vídeo, de gravar vídeos para o YouTube, mas ao mesmo tempo eu queria muito fazer isso porque eu fico sorrindo, porque eu penso assim, ó, caramba, isso é tão bom, eu queria tanto gravar vídeo para o YouTube e até uso o exemplo. Quando eu quis gravar de uma forma massiva, com muita pressão, eu não estava gravando. Agora, quando eu pensei assim, ó, caramba, peraí, deixa eu ver esse sentimento como genuíno. Eu quero, eu gosto e eu posso. Então eu vou com medo mesmo. Porque o medo, nesse caso, ele é só o meu cérebro saindo da zona de conforto. Não é um sentimento de medo. É o cérebro não querendo gastar energia para ficar de boa, para ficar tranquilo, para ficar descansado. Cara, eu não quero fazer isso, não faz parte da nossa rotina, mas eu quero inserir conscientemente esse hábito na minha rotina. Eu quero ter uma constância aqui, então eu faço mesmo que eu tenha insegurança ou medo, porque o sentimento genuíno, a vibração é boa. Então, só queria fazer essa diferenciação aqui. Vai com medo mesmo, desde que o medo não seja o sentimento, desde que tu não tenha, esses derivados do medo. A preocupação, a obsessão, a pressão, aquela coisa de ficar de saco cheio, não é por essa vibração.
Vai com medo mesmo naquilo que te entusiasma para a vida, naquilo que te entusiasma. Isso está certo? Existe essa expressão? Mas tu entendeu, né? Naquilo que te traz entusiasmo, o sopro divino que move o nosso corpo. E é aí, voltando agora ao eixo da manifestação, porque tudo aqui é sobre a manifestação, é aí que as coisas acontecem na tua vida. Vamos fazer um resumão? Comecei falando que eu manifestei o meu pezinho aqui, nessa grama molhada, aqui nesse banquinho, aqui nesse espaço, porque ontem eu queria isso. Eu desejei, soltei, e o universo trouxe o como isso vai acontecer. E o como foi. Me chamaram para dar uma força, eu molhei a minha meia e agora eu tenho que ficar descalço. Mas eu manifestei o meu desejo. Por isso até, fazendo um adendo agora aqui, percebe muito bem aquilo que tu deseja, né? Por exemplo, eu quero ter mais tempo livre. Eu queria ter uma semana para não fazer nada. Cuida com esse desejo solto, porque tu pode ficar doente. O universo vai falar, fica doente aí, porque tu não me falasse exatamente aquilo que tu deseja. Tu queria uma coisa e tu soltou, e tu estava meio preocupado, então eu te deixei doente para que tu tenha uma semana contigo mesmo. Cuida muito bem com aquilo que tu deseja. Quando tu tiver a especificação, como se fosse no manual, né, daquilo que tu quer, escreve, deseja, anota, sorri e esquece. Vibra com alegria pensando assim, caramba, como é bom fazer isso. Se isso estivesse na minha vida, poxa, que sentimento gostoso. Por mais que nós tenhamos que nos colocar como se já fosse, já dizia o Zig Ziglar, aqui citado no vídeo, você tem que ser, sentir para ter. E você tem que fazer para ter. Então, por mais que tenha o movimento e o sentimento de desejo já realizado, tem também essa parte de ter aquele certo cuidado com aquilo que a gente está pedindo. Esmiuça bem o teu desejo e vibra na alegria, vibra que nem uma criança. E aí, voltando para o resumo do vídeo, manifestei o meu pezinho aqui no gramado. E a mensagem é, solta que vem, não coloca pressão, a manifestação acontece todo dia. Presta atenção naquilo que tu está desejando, naquilo que tu está emanando como vibração, porque sim, embora seja bonitinho falar da lei da atração, que o universo traz as coisas, que tudo é energia, basta pensar e sentir como se já fosse que você cria a sua realidade. Embora seja bonitinho, é bem profundo, mas é simples. Sempre que tu encontrar uma frase bem clichê, repete essa frase contigo para ver se ela já não está trazendo o óbvio. Porque geralmente a vida acontece na maior simplicidade possível. Eu acredito que a mensagem foi passada aqui nesse vídeo. E eu vou mostrar um patinho aqui para vocês, tem uma lagoa aqui perto. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, com certeza. Até o próximo vídeo. E olha só, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui antes de encerrar. Olha ali. Cadê? Olha lá. Bonitinho, não é mesmo? Bonitinho. Deixa eu botar aqui para desligar a câmera e até mais, minha gente. Até mais. Até o próximo vídeo assim, com muita manifestação.